A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs, pastores, liderança em geral, da nossa querida Convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo. Me dirijo a vocês com muito temor e tremor, respeito e peço paciência de todos vocês para darmos continuidade à nossa reflexão na Palavra de Deus, em 1 Reis, no capítulo 17, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Queridos irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa e realmente revela tudo. Os versículos 2 e 3 têm uma informação aqui muito importante e muito sugestiva para o momento que estamos vivendo. Deus diz para o seu profeta para ele recuar. Olha como é interessante. Tem momento que a gente tem que recuar. Tem momento que a gente tem que avançar. Que possamos ouvir a voz de Deus. E que os nossos passos sejam sempre conforme a palavra do Senhor, conforme a orientação do Senhor. Deus mandou o seu profeta se recuar, e ele se recuou numa terra chamada Querite. Era uma terra fora da jurisdição de Acabe. Acabe era o rei que estava em evidência, casado com Jezabel. Esse casal perseguia Israel, perseguia os profetas. Jezabel ficou conhecida como matadora, assassina de profetas. Esse casal era a origem de toda a perseguição, de toda a ameaça que Israel estava sofrendo naquele momento. 1 Reis 21, 25 diz que nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Acabe era filho de Onri, pai de Acasias. Na época de Acabe, meus irmãos, Israel até prosperou, acredita? Financeiramente, politicamente e financeiramente. Fez acordos comerciais e se tornou uma potência mundial. Fez aliança com Etibaal, que reinava sobre toda a Fenícia. A aliança de Israel com a Fenícia foi selada com o casamento da filha de Etibaal e que é conhecida como Jezabel, com Acabe. Acabe foi fraco espiritualmente. Acabe autorizou a rainha a instituir o culto idólatra em Israel. Acabe permitiu a propagação da adoração a Baal. Jezabel, esposa de Acabe, percebeu que o seu esposo era fraco e começou a comandar as ações políticas e religiosas. Acabe foi dominado, totalmente dominado pela esposa. Levantou altares de Baal, poste ídolos, praticou erros, mais do que todos os reis antes dele, segundo 1 Reis 16, 32, 30. Foi instituído um programa sistemático para fazer desaparecer em Israel qualquer oposição à adoração a Baal. Os profetas do Senhor foram assassinados. Aqueles que escaparam tiveram que fugir. Centenas de fiéis, de homens de Deus, de mulheres de Deus, israelitas, foram assassinados. Jezabel contratou 850 profetas, 450 serviam no templo
e 450 nos postes ídolos e nos lugares chamados lugares altos. Queridos irmãos, nessa época teve perseguição religiosa, teve perseguição severa contra o povo de Deus. Poucos profetas de Deus que escaparam da morte viviam escondidos, e os cerca de 7.000 israelitas fiéis viviam na clandestinidade. O único profeta que teve coragem de enfrentar Acabe e Jezabel publicamente foi o profeta Elias. Elias desafiou e venceu em nome de Jeová os 850 profetas de Baal e profetizou a condenação do casal pelas maldades praticadas. E a profecia se cumpriu com a morte de Acabe e Jezabel. O rei Jeú exterminou todos os descendentes de Acabe. Casa de Acabe se tornou um chavão para a perversidade. As iniquidades de Jezabel como símbolo de corrupção moral e de prostituição espiritual. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele sempre usa alguém, ele sempre usa pessoas, ele usa impérios, ele usa reis, ele usa governos para agir a favor do seu povo. Usa como instrumento para guardar seu povo, para proteger seu povo, para preservar o seu povo. Satanás, em toda a história da humanidade e do povo de Deus, da igreja de Deus, sempre investiu contra a nação de Deus, para destruir, para extinguir, para acabar de vez com o povo de Deus, mas ele nunca conseguiu e nem conseguirá, porque o Todo-Poderoso guardou, está guardando e guardará o seu povo em nome de Jesus. Deus nunca abandona o seu povo diante de ameaças. E quantas ameaças o povo de Deus já sofreu, quantas covardias, quantas armadilhas, quantas investidas contra o povo de Deus em toda a história, mas o Senhor esteve sempre presente e o povo de Deus saiu em triunfo, saiu vitoriosamente e o nome do Senhor foi exaltado. Deus jamais deixará de cuidar da sua congregação. Deus jamais deixará de cuidar da sua assembleia. Deus jamais deixará de cuidar da sua igreja. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor fará por você. Ele trabalhará na sua limitação. Acredite, Ele trabalhará na sua limitação. Então, queridos irmãos e irmãs, eu quero caminhar aqui para o final dessa reflexão, reafirmando que o nosso Deus está presente, está conosco, independentemente das circunstâncias. Estamos vivendo a ameaça do Covid-19. O Covid-19 estabeleceu uma crise no mundo, no nosso país e, consequentemente, na igreja. Isso é fato. Muitos estão neste momento com os corações apertados, estão assustados, muitos não sabem o que fazer. Eu quero reafirmar, igreja, o Deus que cuida dos seus, não esquece a angústia do seu povo e nem abandona a sua própria sorte. Acredite na provisão de Deus.
assim como o Senhor foi com Elias, assim como o Senhor foi com o povo de Israel, a nação de Israel, diante ali das ameaças de Acabe e de Jezabel. O Senhor é conosco hoje, diante desta ameaça da Covid-19, em nome de Jesus. O povo de Deus é vencedor. A igreja de Deus é vencedora. Deus tem poder para livrar, sim, da doença fatal, do coronavírus, das perplexidades da vida, de uma dependência química, de uma depressão, do medo. Deus tem poder, tem saída sim, tem jeito sim, em nome de Jesus. Nossa oração, nosso desejo é que você tenha uma fé inteligente, consultando sempre o Senhor, ouvindo sempre a voz do Senhor e andando conforme a palavra do Senhor. Se o Senhor falar para recolher, recolha-se. Se o Senhor falar para avançar, avance. A igreja se movimenta conforme a vontade do Senhor, mediante a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe